sem saber, né? Sim, sim. Entregou. Gostaria de iniciar o culto hoje aqui na cidade de Soledade, Igreja Batista Bíblica, fundamentalista dessa cidade. Agradecendo a Deus pela oportunidade de prestar culto a Ele, mesmo com algumas restrições, mas que possamos, como Ele nos autoriza, estar fazendo a sua bendita e maravilhosa vontade. Então, convido os irmãos que estão presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais, possam nesse momento estar prestando culto a Deus, estar entendendo o propósito de Deus, a sua verdadeira palavra, que é para a salvação daqueles que ainda têm a dúvida de quando morrerem, para onde irão, o destino eterno das vossas almas. Vamos louvar ao Santíssimo Deus. Peço aos irmãos presentes que fiquem de pé. Hino 454 do cantor cristão, Vitórias nas lutas. Louvemos assim a Deus. Bem? Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdeu salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem nele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem passe, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Amém. O irmão Iago poderia vir à frente para nos elevar a Deus em oração. Boa noite a todos, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa, te cultuando. Abençoe, Senhor, todos os que estão presentes aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet.
nos dá força e entendimento para que passemos por esse momento mais uma vez de decreto, onde estabelece que os cultos sejam online, possamos estar passando por isso e estaremos orando pelos outros. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meu irmão Iago. Pode sentar, queridos e amados aqui presentes. Antes dos especiais oferecidos a Deus essa noite, vamos ler um pouco da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13. Onde Paulo faz a defesa do Evangelho de Cristo Jesus aos que estavam em Coríntios. No versículo 1 do capítulo 13 em diante, está escrito da seguinte forma: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento do meu corpo, sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Então, irmãos, e os que nos assistem, os ouvintes, possam refletir na verdadeira palavra de Deus, onde que Deus mostra o seu único amor para com os infiéis. Realmente nós, antes de aceitar Cristo como todo Salvador, fomos infiéis a Deus, porque não cremos na verdadeira palavra sua. Mas a partir do momento que conhecemos o pecado que habita em nós, e o único motivo pelo qual possamos nos livrar de todo esse pecado é o sangue de Cristo, pois Ele nos purifica através do seu maravilhoso sangue esse escorrido na cruz do Calvário, derramado para lavar todo o pecado daquele que conhece que é um pecador, que é um miserável, e que sem Cristo nada do que foi feito se fez. E para aqueles que tendem a crer em diversos dons que existia quando Deus assim dava aos seus apóstolos,
E tudo é encerrado no versículo 10, porque assim está escrito: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, a perfeição é a palavra de Deus. E a partir do momento que foi escrita a palavra de Deus, cessou assim todos esses dons que aqui falaram no texto anterior. Então possamos crer no principal dom que Cristo nos deixou, que é a salvação, através da sua riquíssima misericórdia. Devamos sempre agradecer a Deus por essa salvação, por esse presente que Ele assim nos deu. Amém? Amém. Convido à frente agora, que estará trazendo louvores, a irmã Suzana e a irmã Dailma. Entrarei a Deus no hino de louvor, hino 329 do canto cristão, conta as bênçãos. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de
acaso mágoas tristes é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está, seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Amém. Ainda com quadros especiais, União Feminina. Grato a Deus, irmãos, por aqui o sacrifício de louvor oferecido a Ele esta noite. Convido agora a igreja a ficar de pé, por favor, para novamente louvarmos congregacionalmente mais um hino de louvor. E os irmãos que assim queiram dirigir ao ofertório, assim o façam para a honra e glória de Deus.
hino 112. Vencendo vem Jesus. Amém? Amém. Louvemos. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações o reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor vão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém, irmãos? Irmão William poderia vir à frente, ser levado em oração? Boa noite, irmãos. Boa noite aos irmãos que nos veem pela live. Oremos. Senhor e Deus e Pai, nosso Criador, a Ti glorificamos essa noite. Assim, Senhor, entregamos os nossos sacrifícios de louvor, entregamos, Senhor, o nosso sacrifício no dadivar, Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos. Que o Senhor possa direcionar essa noite, Senhor, a mensagem dessa noite, direciona para cada ouvinte, Senhor, para que cada ouvinte, cada pessoa que esteja ouvindo essa mensagem abra seus corações para receber as boas novas da salvação. Que o Senhor esteja abençoando essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Pode sentar, irmãos. Convido à frente o pastor Anísio para trazer a mensagem. Boa noite, amados irmãos e amigos que nos acompanham
pelo Facebook da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade. Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês para a honra e glória somente de Deus. E grato a Deus pela equipe de serviço que está aqui conosco hoje à noite, obedecendo assim os critérios e a determinação do decreto do seu governador do estado. Deus esteja abençoando o nosso estado, livrando dos maus governos. Amém? Amém. Irmãos, peço oração por nossa cidade, né, pelos casos de enfermidades da nossa cidade, que Deus esteja sendo o médico por excelência, pelo nosso país, pelo nosso estado. Peço oração também por esperança, né? A cidade está bem, uma crise muito particular está ocorrendo ali, e que Deus seja o médico por excelência daquele povo, para a honra e glória de Deus. Amém? Peço aos irmãos que estejam orando pela obra missionária desta igreja, que Deus esteja nos fortalecendo e fazendo crescer para a honra e glória tão somente dele. Temos os trabalhos nos outros estados, temos os trabalhos aqui no estado da Paraíba e temos também o trabalho na África. E Deus esteja abençoando cada um desses lugares, cada uma das pessoas que estão servindo nesses lugares para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Peço também aos irmãos que orem por nossa BBF Rádio, né, que está dando seus primeiros passos, está completando aí a primeira semana de existência, né? Então que estejamos orando, e não somente orando, mas participando, visitando, compartilhando a página, indicando o aplicativo para que outras pessoas possam alcançar, e orando também pela equipe, né, para que Deus esteja dando capacidade para gerirmos as muitas coisas que ainda faltam a serem executadas para estarmos com uma grade bem recheada de boa doutrina, de bons ensinos para todo o mundo da fala portuguesa, não é? Porque como um web rádio pode chegar em qualquer lugar. Amém? Estejamos trabalhando nisso. Avisar os irmãos que estão em casa que na quarta-feira a igreja pode receber 30% da capacidade. A capacidade aqui do templo passa de 200 pessoas, então 30% é um grupo muito bom. Possamos receber aqui todos esses 30% de capacidade. Amém? Certo? Quarta-feira é um dia da semana, é um dia um pouco mais complicado, mas nós vamos estar fazendo um trabalho diferente na quarta-feira, um formato do serviço de adoração inclusive diferente, e estejamos orando por isso. Amém? Feitas essas considerações, irmãos, eu quero convidá-los para abrirem em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, e nós vamos observar nesta leitura uma vitória ou um vitorioso. Eu nem combinei com o Neto, mas foi muito bem a calhar o hino que o irmão Neto cantou agora por último, congregacionalmente, que fala da vitória do vencedor Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo não é só um vitorioso, ele é um completo vencedor. Amém? Ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele nos capacitou para a vida eterna. Leamos então o que diz a palavra do nosso Deus.
E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus aplique, irmãos, em nosso coração o texto que nós acabamos de ler. Amados irmãos, aqui nós temos uma descrição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós costumamos ouvir piadas de mau gosto, dizendo que se Jesus voltasse, as pessoas iriam rejeitar. Se Jesus viesse de novo, ele seria rejeitado. Bom, irmãos, é um desconhecimento. E aí tem até os crentes calando, os crentes lagartixa, que fica balançando a cabeça. É verdade, é verdade. Bom, nós estamos aqui, essa igreja está aqui. A igreja de Cristo está na terra desde que em Cafarnaum da Galileia Jesus Cristo separou 12 discípulos, os quais ele chamou de apóstolos, e ele pôs primeiramente na igreja apóstolos. Ou seja, ali em Cafarnaum da Galileia nasceu a igreja batista, e dali de Cafarnaum até agora e até o dia da retirada, a igreja de Cristo tem estado presente em todos os séculos, em todas as gerações, todos os dias na face da terra, dizendo: Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Me remeto ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Nós também estamos dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O velho e bom Paulo, ensinando, escrevendo aos Romanos, traz de maneira muito clara, muito preciosa, muito objetiva a amostragem do grande amor de Deus para com o homem, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus amados irmãos, nós miseráveis pecadores fomos salvos. Nós estamos dizendo ao mundo com a nossa boca, anunciando a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, aquele mesmo Evangelho que foi clamado, que foi tornado público, que foi trazido à luz e também teve notoriedade desde a fala de João o Batista no deserto. Aquele Evangelho que é o nosso Evangelho, o Evangelho que nós pregamos, tem sido anunciado. Tem sido anunciado e as pessoas têm rejeitado. As pessoas têm rejeitado esse Evangelho santo e eterno, o qual nós estamos pregando. Mas o próximo evento no calendário de Deus trata da retirada dos salvos. Nós estamos estudando isso aqui na escola dominical, e no estudo do capítulo 4, versículo 1, ficou claro que aqui nós temos a retirada
tirada dos salvos. Eu sempre tenho uma preocupação de primeiro me policiar ao falar e depois denunciar aqueles que falam, porque muitos dizem arrebatamento da igreja. A igreja não será arrebatada. O arrebatamento é dos salvos, ou seja, dos salvos que fazem parte da igreja, mas dos salvos que nunca fizeram parte da igreja. Porque quando aqueles que falam o arrebatamento da igreja, eles não estão falando de uma igreja batista local e visível, eles estão falando de uma Assembleia Universal e invisível, difusa no céu e na terra. Ou seja, eles falam de um monstro invisível, de uma coisa inexistente, de algo fantasioso, mitológico, construído sobre narrativas religiosas, principalmente pós-reforma protestante. Esse monstro, criado por eles, tem uma sustentação teológica igual a zero, ou seja, nenhuma, e ele se agarra a um texto das Escrituras que não fala absolutamente nada a respeito de início de igreja. Me remeto a Atos capítulo 2, pois lá no capítulo 2 de Atos, quando fala de igreja, fala de pessoas que estão sendo acrescentados, e não acrescenta-se absolutamente nada a algo não existente. Por isso que nós, batistas, bíblicos, fundamentalistas, e só nós precisamos, porque esse nome tão grande, né? Batista, bíblico, fundamentalista. É preciso dizer assim, batista, bíblico, fundamentalista, porque o nome batista já não diz tanta coisa como diria no passado, era para ser só batista. Mas aí você tem muitos batistas que têm vergonha do Evangelho, têm vergonha de Cristo, negam as Escrituras, negam a divindade de Jesus, são verdadeiros envergonhados do dom batista, e alguns deles já de forma esculambada colocam no letreiro das suas casas de adoração o nome Igreja Evangélica Batista. Batista não é evangélico, Batista é batista. Bom, então por isso que o nome Batista só não resolve. Aí bíblico, ou seja, quando se diz Batista bíblico, está dizendo um batista que crê na Bíblia. Mas infelizmente tem aí alguns chamados de batistas bíblicos que não sabem nem onde fica o B da Bíblia, quanto mais o B de batista. Então, de forma vergonhosa, pregam outro evangelho, dizem que perde a salvação, usam nas suas igrejas tambores de adoração a Satanás, certo? Você encontra baterias, reco, triângulo, pandeiro, sanfona e todo o esculacho mundano exigido para a adoração por mentes carnais, animais e diabólicas. Aí sim, aí vem fundamentalista para dizer, irmãos, que cremos na Bíblia letra por letra, para dizer que cremos numa salvação que é eterna e que é incapaz de ser perdida, que cremos num Deus que é sério, que cremos numa Bíblia que é eterna e que nunca precisou ser consertada, revista, pois ela sempre foi preservada pelo Pai, corrigida por Ele mesmo. Bom, então quando se diz arrebatamento da igreja, fala-se destes cruéis satanistas que, divorciados da verdade, defamam a igreja de Cristo, defamam o próprio Cristo e negam o próprio Deus. Então nós não podemos fazer coro com eles, pois nós cremos em Jesus. Feito esse breve adendo, vamos ao texto do capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui
e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Aqui, meus amigos, doa a quem doer, estremeça a quem estremecer, rebole quem quiser rebolar, chore quem quiser chorar, alegre-se quem quiser alegrar-se, ou entristeça. E se quiser ficar com raiva, morra de raiva também, pode ser. Tem aí todas as hipóteses abertas para que você se encaixe em qualquer uma delas. Aqui nós temos o arrebatamento dos salvos. O arrebatamento dos salvos e não da igreja. Não tem a palavra igreja, mas sobe aqui, sobe João, indivíduo salvo, e não João igreja, porque existe sim João sem braço, que funciona como um espantalho no meio de uma plantação de arroz comida pelos passarinhos. Irmãos, não existe igreja do João sem braço, como não existe igreja do eu sozinho. A igreja é de Cristo. Então João subiu só. Como subiu? A figura lá aparece João. Não, subimos. João subiu. João como indivíduo tipificando cada um e todos os salvos, amém? João enquanto indivíduo tipificando, certo? Cada um e todos os salvos. E esta figura cumpliciar no arrebatamento de todos os salvos. Paulo, escrevendo a Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, ele adverte contra a ignorância. Paulo adverte contra a ignorância. Aí ele diz no versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Bom, aqui está a chave. Todas as pessoas que em Jesus dormem virá com Ele, amém? E aí eu sou muito objetivo e prático nisso. E aí eu pergunto às pessoas: em quem Abraão creu para ser salvo? Em quem Abraão creu para ser salvo? Alguém poderia responder? Em quem Abraão creu para ser salvo? E quem foi que Abraão creu para ser salvo? Em Jesus, não foi? Abraão creu em Jesus para ser salvo. E então Abraão dormiu em quem? Em Pedro, em João, Sebastião, Zé da Concertina, Zé do violão, o João do arroz. Ele dormiu em Jesus. Então nesse dia ele também subirá, amém? Amém. Bom, irmãos, nós estamos falando de pessoas salvas. Arrebatamento dos salvos. Arrebatamento dos salvos. Então o Evangelho de Cristo iniciou-se, certo? Na atual dispensação, no primeiro discurso de João. Quando João pregou pela primeira vez, temos ali o início do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Evangelho de Cristo tem sido anunciado, e as pessoas têm rejeitado o Evangelho de Cristo. Você já ouviu falar no crente ingenuão? Aquele crente bem ingênuo, aquele crente que pensa que a Covid vai salvar o mundo. Eita, a igreja vai ficar cheia de pessoas porque está morrendo gente. Irmãos, desde que o mundo é mundo, que morre gente. Fato. Quando Deus criou Adão e Adão pecou, Deus disse que entrou a morte, e para Adão ficar sabendo que tinha morte mesmo, ele experimentou a morte por meio de assassinato na sua própria família. Caim matou Abel. Caim matou Abel.
Bom, e a morte existe. A morte existe. A morte existe. Haverá um tempo, irmãos, que um terço da terra morrerá e as pessoas não deixarão de adorar ao demônio. As pessoas não deixarão de adorar ao demônio. Bom, então nós estamos pregando Cristo e Cristo está sendo rejeitado. Mas aqui no versículo 11 não tem mais como rejeitar Jesus. Não tem mais como você dizer, eu não quero. Poxa, a vida é muito bonita, mas eu não quero. Não dá mais. Aqui nós chegamos já próximo de grandes acontecimentos e Cristo está vindo, e esse aqui é um evento pós-arrebatamento, entenda isso. Aqui é um evento que ocorre depois de Apocalipse capítulo 4, logo é um evento pós-arrebatamento. E vi os céus abertos e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Nós temos 4 coisas aqui bem interessantes. Jesus, ele é fiel e verdadeiro, amém? As relações que temos com Cristo, irmãos, elas são de fidelidade plena por parte dele. Nós nunca seremos tão fiel a Cristo como ele é a nós. A Bíblia diz: se nós o negarmos, o que acontece? Ele é fiel. A fidelidade de Cristo, ela é perfeita, imutável e eterna. Cristo é perfeito em sua relação para conosco, então ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. A outra palavra que deve ser destacada, trazida à mente, é que ele é verdadeiro. Jesus é verdadeiro. Tudo que Jesus disse, irmão Neto, é a verdade. Jesus não deixou nenhuma palavra, Jesus nunca fez nenhuma brincadeira de mau gosto. Jesus sempre disse a verdade. Jesus sempre disse a verdade. Tem uma turminha, a turminha que nega o inferno, que nega a condenação, e tem uma história de que morreu, dormiu, ficou dormindo, esperando. E aí eles, para fugir da verdade literal externada por Cristo, ao narrar a história de Lázaro e do rico, aí eles dizem: não, mas ali é uma parábola. Irmão, você acha que Jesus ia mentir nas parábolas dele, né? Eu vou dizer uns cabos que mentem nas conversas dele. Alguém já viu falar em Zelezinho? Zelezinho é um comediante nato. Agora ele mente que babe nas anedotas dele. Você viu falar em Falcão? Falcão é um grande humorista, mas ele cria lá aquelas fantasias deles, e por aí vai. Todo contador de história conta história inventando, né? Bom, você acha que Jesus ia contar a parábola do mesmo jeito que Zelezinho promove as anedotas que lhe dá a feira? Claro que não, irmãos. São absurdos. Jesus é verdadeiro, então tudo que Jesus disse é verdade. E se Jesus disse que Lázaro estava sendo consolado, e que Lázaro estava sendo consolado no seio de Abraão, era porque Lázaro estava lá sentindo a consolação, amém? Agora, se ele diz que aquele homem rico que vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia regaladamente, que aquele homem estava sendo atormentado nas chamas, porque aquele homem estava sendo atormentado, amém? Ou seja, Jesus é verdadeiro em tudo que disse. Jesus é verdadeiro em absolutamente tudo que disse, tudo que fez e toda a sua existência. E lembre-se que a existência de Jesus é eterna.
No princípio estava, né? O verbo era Deus, né? Lá no princípio fez todas as coisas, sem ele absolutamente nada foi feito. Bom, e aí, duas coisas interessantes: que Jesus não vive em inércia, e Jesus não vem para a terra em inércia. Tem duas coisas que Jesus faz aqui: peleja e julga e peleja. Julgar e pelejar são atos reais. Quando se julga, se exercita a justiça. Jesus exercita justiça. Agora, Jesus não exercita só a justiça, ele peleja. Jesus peleja. O que é uma peleja? O que é uma peleja? Você já ouviu o que é uma peleja? Quando você fala a palavra peleja, o que é que vem na tua cabeça? O que é que vem na tua mente? Iago, quando eu digo peleja, Iago estava pelejando. O que é que Iago estava fazendo? Sofrendo. Quando eu digo que Iago estava, não, vamos pegar aqui. E lá em Mossoró, a turma de Lampião se apressou e se preparou para uma grande peleja. Mas os homens de Mossoró, de forma muito sabida, se equiparam todo e prontos estavam para pelejar com Lampião e de lá o expulsaram. Eu estou dizendo o quê? Batalha, guerra, luta, briga, supapo, certo? Então Jesus julga e peleja com justiça. Jesus julga e peleja com justiça. Não estejam achando que Jesus, e aí vocês não estarão na terra na posição de passar por esse sentenciamento de Jesus, por essa peleja com Jesus, mas Jesus não vem passear. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e os que estavam sentados sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste ungida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos do céu com cavalos brancos e vestidos de linho fino e puro, branco e puro, linho fino, branco e puro. E de sua boca saía uma aguda espada, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Olha só, da boca de Jesus sai uma espada aguda, e essa espada vai ferir. Aí o animal vai olhar assim e dizer: Jesus veio bonzinhar, né? Jesus continua bonzinho. Jesus é bom, ou melhor, Jesus é benigno. Mas Jesus não é besta. Besta sou eu, mas Jesus, não. Jesus não é besta, nem é Genésio, nem é Genário, é Jesus. Ele vem para ferir. Aí a pergunta é: e as pessoas que estão sobre a terra merecem ser feridas? As nações merecem ser feridas? Sim, sim, irmãos. Você já ouviu falar em limpeza? Você já ouviu falar em limpeza? Eu vou falar uma coisa meio nojenta aqui. Você já viu o cabelo bonito cheio de piolho? O cabelo cheio de piolho pode até parecer bonito, mas não é, né? Coisa... Veja bem, para uma cabeça ser bonita e limpa, ela precisa estar livre de piolhos. A terra precisa ser limpa.
Essas pessoas que estarão nas nações nesse período, irmãos, precisam serem geridas. E nós vamos andando aqui no texto. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, nós vamos ter aqui alguém que pisa o lagar. Eu vou fazer uma segunda leitura que abrange alguns textos à frente, para que os irmãos vão entendendo essa indagação a partir da espada, certo? E vi um anjo, versículo 17, e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e a carne dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Vocês estão percebendo aí? Aí Jesus não é bonzinho? Claro que Jesus é bonzinho. Mas essas carnes que serão aqui comidas são carnes imundas. São carnes imundas, e a convocação é para as aves que comem carniça. Jesus vem fazer isso. Jesus vem fazer isso. Não é assustador, irmão? Mas Jesus vem fazer isso? Claro. Nós vivemos num mundo cheio de macacada, de mimimi, de besterol, e o que tem de pastorzinho e crentezinho comendo carniça verbal e se alimentando do nada ou de coisa alguma, não são poucos, fazendo caricaturas de Cristo Jesus, contando anedotas e narrativas a respeito de Deus, e o povo tem os palhaços, um perdão aos palhaços, que diz: que Deus é esse? Se Deus existisse, não tinha fome no mundo. E quem foi que disse que fome no mundo é problema de Deus? Fome no mundo é a razão de muita preguiça, muito negro preguiçoso que não quer trabalhar, certo? Muita gente gananciosa que quer tudo para si só, certo? E por aí vai. Irmãos, que Deus é esse que permite? Deus é misericordioso. Já era para ele ter colocado fim em tudo. Quando o homem pecou, era para ele ter pego o bichinho, botado no inferno, jogado a chave para lá. Fica lá. Aí as pessoas não estudam a Bíblia, não pensam, se alimentam das verborréia comunista, progressista, e ficam cheios de mimimi. Bom, Cristo vai vir com a grande espada, Cristo vai ferir as nações, e desse ferir das nações que Cristo vai operar, e é lindo quando o Neto está cantando: vencendo, vem Jesus. Aí, na outra deixa, vencido tem Jesus. Ele venceu, amém? Ele venceu. Jesus venceu. Jesus venceu, irmãos. E aí, aqui nós temos a vitória de Jesus. Mas pastor, o senhor pregando isso, o povo não vai ficar com raiva de Jesus? Vai nada, já está. Ou você acha que não?
as pessoas odeiam Jesus e as pessoas amam os ídolos. De manhã eu destaquei um texto que Neto vai pregar nele, domingo próximo na escola dominical, vai ensinar. Perca não, viu? Que você vai ver a ruindade do homem e o mal que é o satanismo da idolatria. Vai vir um ai e vai morrer um terço da população, e o povo vai continuar adorando a Satanás. É esse povo. Bom, e Jesus com essa espada vai ferir as nações. Aí você vai ver um decreto, um anjo. O anjo estava no sol. Se alguém disser a você, no sol tem vida? No sol tem vida? Tem, rapaz. Tem. Se alguém perguntar, mas é possível um cara viver lá nas estrelas? É Obadias, né? 1:4. Sim, se o cara fosse se esconder lá. Se a Bíblia diz, se tu se esconder, se a Bíblia diz isso, é porque é possível se esconder alguém lá, ir para lá e ficar lá. O que é que eu estou dizendo? É possível ir para o espaço. Agora eu dizer isso, você não está vendo as naves indo e vindo? Mas o Obadias não tinha visto ainda não, viu? Ele não tinha visto e ele disse. Aí ainda tem nego achando que a Bíblia é um conto. Ainda tem gente, Bíblia. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Toda pessoa que não crê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aí você pergunta, essa pessoa é o quê? Uma pessoa que não crê na Bíblia verdadeiramente, de Gênesis a Apocalipse, você pergunta, pastor, essa pessoa é o quê? Um burro, rapaz. Um burro. Quem não crê, não tem uns burros, é a ciência. Rapaz, ciência é hoje e amanhã não é. Ciência é hoje e amanhã não é. A Bíblia é ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém, irmãos. Então alguém que não crê na Bíblia, do Gênesis e Apocalipse, passando, não tem aquelas palavras bem difíceis que a gente lê e nem sabe o que é? Tem. Se alguém disse, pastor, eu li a Bíblia todo dia, ele disse, foi, leu, muito bem. Aí ele olhou assim, não li todinha não. Aqueles livros lá de genealogia, eu não leio aquelas palavras não, porque eu não entendo nada. Eu disse, bom, irmão, devia ter lido, né? Pelo menos o irmão tinha contato com as palavras lá. Ler aquelas palavras que a gente não entende nada é tão bom, porque às vezes a gente está estudando a Bíblia no outro assunto, aí encontra um camarada daquelas palavras lá, né? Eu ouvi falar nesse camarada, certo? Então, irmãos, deixa na genealogia de lado lá, mas se você não crê na Bíblia completa, do Gênesis ao Apocalipse, você é um burro. Pastor mal educado chamando o povo de burro. Não, eu só estou repetindo, já tem chamado antes. Nem manda eu chamar de novo, porque eu não chamo, eu repito. É burro, 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 burro e burro. Se você não crê na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você é um burro. Certo? Bom, mas a ciência, bom, como diria pastor Miguel, a ciência é bolou, caixinha de fósforo. E não venha me dizer que eu sou anticientífico não, porque eu talvez tenha estudado mais do que você que está querendo dizer. Não quis dizer? Ficou com a porrinha atrás dele? Não quis dizer, eu não ligo não. Irmãos, lá vem Jesus com a sua espada, fazer o que? Ferir as nações. Lá vem aquele que está lá no sol, né? Pode ter vida no espaço. Olha o que a Bíblia diz. E vi um anjo que estava no sol. Se aquele anjo estava no sol e ele é vivo, lógico que naquele lugar lá dá para ficar um anjo vivo e não morrer, porque é anjo. E clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam por meio do céu: Vinde, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. É hora de comer carniça, galera. Bora, 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 bora!
Aí os urubu, com o resultado disso tudo, para que comais a espada, ó, a espada lá da boca de Cristo, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos. Eita, Supremo, aguarda aí! A carne de quem? Dos tribunos. A carne de quem? Dos fortes. A carne de quem? Dos cavalos. A carne de quem? Dos que assentam-se sobre os cavalos. A carne de quem? Dos homens, dos livres, dos servos, dos pirrais, dos grandão. Iago olhou para mim e disse: se eu fosse incrédulo vindo uma mensagem dessa, nunca mais eu queria um negócio com esse Cristo desse pastor. Eu também não queria não, quando eu não era crente. Eu pensei que não queria, Iago. Bom, aí vamos lá. O caldo engrossou. Aí vem a besta. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e os seus exércitos. Eita, irmão, chegou agora vai, agora o negócio boleou. Eita, Cristo, agora o negócio boleou. Está ali a besta, está ali quem está do lado da besta, os reis. Quem está lá? Os seus exércitos. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e os seus exércitos. Vamos só dar uma refrescada. Nesse período, tem dois cabos chamados as duas testemunhas. As duas testemunhas agitaram o mundo. Crentaiada, crentaiada, batistada, batistas fundamentalistas, vocês estão escondidos aonde? Um pouquinho antes disso, dois camaradas sozinhos vão agitar o mundo. E nós, um bando de crente, não agitamos nem a nossa rua. Tenho medo, pastor. Tem medo de quê? O pastor é grosseiro, né? O pastor como é que diz? É chato. O pastor é uma flor de candura, né? O pastor Walter que diz que eu e ele somos duas flores de candura, né? Ou seja, papel de enrolar prego, lixa de 30, certo? Bom, tem medo de quê? Tem medo de quê? Pastor, é época politicamente correto, né, pastor? Se eu for dizer isso, as portas vão se fechar para mim. Mas vamos ficar na universidade, pastor. Bom, eu não sei. Eu não sei. Além daqueles dois camaradas, 144 mil varões descendentes das tribos de Israel também têm pregado o Evangelho do Reino. E a mensagem desses homens é: Jesus vai reinar. Jesus vem reinar. Jesus vem vencer. Jesus vem no seu cavalo, está vindo para vencer. Eles não vão cantar vencendo tem Jesus, mas eles vão dizer que Jesus virá. Eles pregarão o evangelho do reino. O rei vem. Bom, mas eu fiz só um advento que eu vi, não foi ninguém que me disse não.
Primeira eleição pós o regime militar, discurso de Leonel Brizola em Campina Grande, Baby Consuelo, com o seu charme lá, os cabelos no sovaco bem grande, em cima do palanque, cantando. Aí ninguém perguntou nada, mas ela disse: tem gente aqui perguntando sobre Aí balança a cabeça. Roqueiro balança a cabeça assim, né? Prestando continência a Satanás, né? Mas isso aqui é para depois do milênio. Ainda tem esperança, né? Depois do milênio. Irmãos, aqui é antes do milênio, mas vamos lá. E vi a besta toda assanhada. A besta, Iago, é aquela que parece ser Jesus, mas não é. Certo? A besta é o anticristo, certo? Que enganou os reis, os seus exércitos estão reunidos para fazerem guerra. Olha só, Jesus vem com a espada aguda para ferir a terra, e um grande exército, a federação do governo mundial, em outras palavras, a elite de coisa nenhuma, as fortalezas de caldo de batata, o amigo de nada, primo de coisa nenhuma. Mas eles estão lá achando que vão ganhar, que vão guerrear, e vim aqui fazer o quê? Vim fazer guerra. A quem? Aquele que estava sentado sobre o cavalo branco, e a quem? Aos seus exércitos. E aí? E aí? E agora, Will? Tocaram o chocalho, né? Saiu lá a turma, se colocaram: vamos guerrear contra a palavra de Deus, vamos guerrear contra o fiel e verdadeiro. Aí, olha só. Ontem, atenção senhoras e senhores, últimas notícias. Na guerra de ontem, os exércitos do anticristo e os reis da terra se reuniram para fazerem guerra àquele que veio montado no cavalo branco. Bom, vamos aos relatos da notícia. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, que arde como enxofre. Oxê! Mas vieram fazer guerra? Inferno. Esses aqui, Iago, entraram de gaiato no inferno. Porque Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Quem é que vai inaugurar o inferno? Dois homens, o anticristo e o falso profeta. Satanás, quando chega lá, deve tirar muita onda com a cara dele, né? Foi preparado para mim, vocês chegaram primeiro, foi? E não, senhor, eu estou falando sério, certo? Bom, essa conversa aqui foi um intervalo. A gente estava no jornal, né? No Jornal Nacional, né? Certo? Foi um intervalo, né? Eles deram o relatório dos que tinham morrido. Eles foram lá naquele relatório, apesar de ter passado 5 meses
sem morrer ninguém, foi destruída a terça parte. Aí fizeram esse debatezinho, né? Aí alguém pergunta: e o que aconteceu com os reis da terra e com os exércitos? Aí o âncora volta, né? Continuando com o resumo de notícias da última guerra. E os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu me despeço por aqui, porque esse material foi gravado e eu também fui comido por aquelas aves. Né? Mas agora falando sério. E a besta foi presa. Tem muita gente trabalhando com a besta, mas a besta vai ser presa, amém? Ah, mas tem muita gente trabalhando com falso profeta. O falso profeta também vai ser preso. Tem muita gente: só é sinal, eu quero sinal. Alguns tem um fiote de cramunhão misturado com um cachorro doido que pensa que é batista e penteca. Pena que ele não me escuta, mas eu queria dizer assim: amigão, sinais é promoção do falso profeta. Sinais é promoção do falso profeta. Lá em Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que o ministério da iniquidade já opera, ou seja, essa bagunça aqui já opera, mas tem aqui algo que retém o Espírito Santo que nós habita, amém? Bom, seguindo o texto, foi preso. O que aconteceu com eles? Foram lançados vivos. Foram lançados vivos. O inferno é um lugar. O inferno, Neto, não é um lugar espiritual. Tem gente pensando mais que o inferno é um lugar espiritual. É um lugar de. O inferno é um lugar literal. E não é para botar espírito lá, não. É para botar os sujeitos de carne e osso. Só que é diferente a carne e osso lá. A carne aqui, os caras botar no fogo, ela derrete, né? Vira carvão. Aqui não. Lá Jesus Cristo diz que o fogo não se apaga, nem o verme se destrói. Certo? Então, esse falso profeta e esse anticristo recebem um corpo especial e vão inaugurar o inferno. Lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. A saber, lá no versículo 21, a segunda morte. Agora os demais. E os demais, os reis, os tribunos, os fortes, os cavaleiros, os homens livres, os escravos, os pequeninos e os grandes, o exército, os demais foram mortos. Cristo veio ferir a terra e os demais foram mortos. Com a espada que sai da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Lembra que o anjo que saiu do sol avisou? Bom, e para finalizar, nós temos um sujeito oculto aqui. Nós temos um sujeito oculto aqui. Do versículo 11 ao 21 tem um sujeito oculto. Quem é o sujeito oculto nessa história?
Vocês já ouviram falar da trindade satânica, né? O diabo, o anticristo e o falso profeta. Mas a gente não falou do diabo aqui, falou? Agora, olha aí no versículo seguinte, do capítulo 20, os 3 primeiros versículos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele desceu de onde? Do céu. Isso implica dizer que o diabo estava onde? Na terra. Ele desceu do céu. Aí o que é que ele fez? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Sujeito ao culto dessa trindade satânica, o diabo. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, meus amados irmãos, que Deus nos ajude a sermos completamente apaixonados pela palavra de Deus, a amarmos a palavra de Deus, a sermos entusiastas da palavra de Deus. E essa palavra tem de arrebentar com o nosso coração para que ele esteja aberto para ela. Essa palavra tem de nos arrebatar a cabeça, o espírito, para nos jogarmos aos seus pés e adorar ao Deus da palavra, para servirmos com inteira convicção e dizer: eu sou um crente, eu sou um Bíblia, eu sou um crente, eu sou um Bíblia, eu sou um batista. Porque tudo que nós falamos aqui vai acontecer. Você sabe quando? Se você não sabe, nem pergunte a mim, que eu não vou mentir. Eu não sei, mas vai acontecer. Que Deus abençoe essa igreja a ser uma atalaia da defesa dessa verdade, e que Deus nos abençoe a sermos atalaias desta igreja, propagando Cristo, único e todo suficiente Salvador. Amém?